o senhor falou ontem que o avanço do evangelho na cultura acabou com práticas como a queima de viúvas na Índia e as lutas de gladiadores no Império Romano. A existência de MMA. Sabia que essa vinha. Eu já estava esperando. Deveria receber o mesmo tratamento por parte dos cristãos hoje? Ok. Então, de novo, eu vou falar de uma coisa que talvez seja estranha para você. Talvez você se frustre com a minha resposta. Depois você briga comigo. MMA, como muitas outras coisas nesse mundo, tem coisas legítimas e coisas tremendamente pecaminosas, que torna a gente mais cuidadoso, se a gente reconhecer isso, mais cuidadoso antes de dizer é do diabo ou pode. Vou dizer por quê. Em nenhum lugar da Escritura a gente tem que ver a ideia de aprender a defesa pessoal, ou a arte de lutar, ou defender-se, como sendo ruim. Então, eu sei que você vai dizer, não, MMA não é defesa pessoal, MMA é brutalidade. Eu concordo, e esse tem um elemento de pecado, eu vou chegar nele. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte. Uma das coisas que a nossa cultura estranha por um lado e quer por outro, é que ela estranha quando homens se mostram másculos. E por outro lado, às vezes ela quer sangue. São duas coisas horríveis. Ela não deveria estranhar a masculinidade mostrada com força, com inteligência, com sabedoria. Por isso que eu acho que lutas, em geral, são uma coisa boa, se for bem conduzida, são uma coisa boa para a gente treinar os nossos meninos. Essa é uma das coisas ruins que a nossa sociedade não entende mais. Às vezes meninos são treinados a ser parecidos com meninas, e não a entender como é que ele defende o que ele tem que defender. Então o menino tem que saber de se defender? Tem que saber. Claro que tem que saber. Na Escritura era esperado que os pais de família defendessem a sua família no tempo de patriarcado. Não tinha exército constantemente vigiando. Lembra, num tempo que não tinha polícia rondando, você fazia a defesa da sua casa. E como é que você fazia a defesa? Com arma, pergunta anterior, e com luta. Agora, isto não legitima um display de violência fortuita. Não legitima o display de querer ver sangue. Né? Por que eu estou falando que existem elementos maus misturados com coisas boas? Quando numa luta de MMA, alguém se mostra mais inteligente e submete o outro, faz uma chamada submissão, existe uma coisa nobre nisso. Mas o problema é que não é só isso que é MMA. Por ele ser artes marciais mistas, isto é, vale de tudo, então tem muita exposição de violência fortuita. Por isso, quando você falar sobre esse assunto, tenha o cuidado de não taxar o cara que gosta do mal de cara. Mas tente levá-lo a entender que é legal ele gostar de uma exposição de masculinidade com força, mas não de violência fortuita. E fazer esse discernimento é difícil, eu sei que é. Mas cristianismo é assim. É ser sábio para você dizer assim, eu gosto de luta. Quando eu era pequeno eu treinei, mas eu não gosto de violência. É por isso que essas coisas me arrepiam, ou eu não sou contra. E você pode conversar sobre isso, converse sobre isso. Mas converse sem taxar. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Porque porque quando o MMA surgiu, ele chocou por causa da exposição, mas de um jeito que boxe não chocava. E tem muito gente da velha guarda hoje que diz, MMA é impossível, mas ele assistiria uma luta de boxe. Mas a luta de boxe traz muito dano. É a longo prazo, mas traz muito dano. A mente sofre demais com as pancadas contínuas ao crânio. Então, a verdade é que qualquer exposição à violência, mas eu vou mais longe. Olha só, eu vou falar de uma coisa tão bonita. Você já ouviu falar que um dos esportes melhores para a saúde é a natação? Qualquer esporte de alto desempenho traz dano ao organismo. Pergunta para um professor de educação física. É horrível para o corpo.
Até nadadores que fazem supostamente um esporte saudável têm problemas de coluna, porque ficam tanto tempo num ambiente cuja gravidade é diferente do ambiente comum, que ele sofre isso. Não é incomum você ver nadador arcado assim. Mas esse é o esporte saudável. Mas por quê? Qualquer esporte de alto desempenho traz dano. Pergunta para um cara que tem que perder peso para lutar judô. Não é fácil. Ah, mas é judô, pastor, pelo menos não dá na cara. Mas você entende como existe um grau de violência ao seu corpo? Então, por que eu estou dizendo isso? Não é para safar o MMA. Eu acho que o MMA está expondo algumas das feiuras que acontecem em vários lugares. Pena que a gente só enxerga no MMA. Eu quero que você entenda que num mundo pecaminoso, normalmente as coisas boas vêm misturadas com as ruins. Elas vêm misturadas. Então a gente tem que falar desde a natação até o MMA, daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Daquilo que não há problema em apreciar e daquilo que é muito ruim a gente apreciar. Eu acho que se você conseguir fazer isso, você vai se mostrar mais caridoso de um lado e por outro lado você vai se mostrar mais discernidor, mais sensato. Porque você vai dizer, ó, eu não aprovo, mas eu também não aprovo isso e não aprovo isso e não gosto disso. Pergunta para o menino que quer fazer o time grande de futebol e os sacrifícios que ele faz para estar lá. Tem muitos pecados no futebol também. Mas a gente não deixa de assistir futebol, não é? Você entende? Num mundo repleto de pecado, tem pecado em todo lugar. Desde o MMA até o nosso querido futebol.